para Nossa Senhora, todos os filhos são iguais. Os 12 milhões de romeiros, todos são iguais. A mensagem de Aparecida nos faz ser persistentes na fé, a nunca esmorecer, nunca desanimar. Não havia outro lugar onde essa imagem, outro lugar melhor do que o rio para essa imagem de Nossa Senhora da Conceição aparecer. E é muito significativa para a população. É fácil entender por que, não é, a Mãe Aparecida responda aos sofrimentos, às ansiedades e também às expectativas religiosas daquele povo. Essas terras foram colonizadas já sob o manto da Virgem Maria. Olhar para Maria é se reconhecer de alguma forma. Seja se reconhecer enquanto negro, seja se reconhecer enquanto mulher, seja se reconhecer enquanto pobre. Foi exatamente aqui, nas águas do Rio Paraíba do Sul, que há 300 anos atrás, 3 pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nascia ali em 1717, no século XVIII, uma devoção que se mantém forte até os dias atuais. Mas você sabe como era o Brasil naquela época? Sabe como essa devoção foi construída? Pois é isso que eu vou te contar a partir de agora. Acho que 2 marcas importantes do século XVIII, do ponto de vista da economia, é os engenhos de açúcar, né, a produção de açúcar que se tem no Nordeste. Começa no Nordeste, depois se espalha um pouco mais para o Norte. E depois a gente vai ter, já no finalzinho do século XVIII, a virada com a descoberta das minas, né, do ouro e do diamante na região hoje de Minas Gerais. Nós estamos no período da escravidão. O ciclo é longe, o ciclo é lá nas Minas Gerais, como já tinha sido o açúcar lá no Nordeste. Então, nossa população aqui vive com muita dificuldade e, além dessa dificuldade, ainda temos o problema das pessoas serem tratadas de um modo diferenciado. Essa população ela era majoritariamente formada por mão de obra escrava, então, pensar dos africanos que foram trazidos para o Brasil durante esse período. Tem também a escravidão indígena, né? Mas o grande ápice nós temos, portanto, no século XVIII. A partir do momento desse encontro de Nossa Senhora, para essas pessoas simples, para eles passaram a ter uma mãe. E uma mãe muito simples, porque ela foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul. A primeira casa que ela vai é uma choupana, então está igual a eles. Então eles se sentiram que tinham realmente uma mãe, tinham encontrado uma mãe. O encontro da imagem no Rio Paraíba tem a ver com a pesca, tem a ver com os pescadores, os mais pobres, que usam o rio como fonte de subsistência. Não havia outro lugar onde outro lugar melhor do que o rio para essa imagem de Nossa Senhora da Conceição aparecer, senão no lugar onde as pessoas obtêm a sua subsistência. É uma ligação muito típica, noutras aparições também, e eu como venho de Portugal, no caso de Fátima é muito semelhante, com os 3 pastorinhos, a aparição ou a relação de Maria com aqueles que são esquecidos e desconsiderados no contexto social. Ela aparece, portanto, com a face dos mais excluídos, que é a face negra. Maria, quando se torna negra, portanto, é para dizer que é possível pensar que esses espaços da minoria precisam também ser valorizados, né? Isso não significa que você vai ter um revés na hierarquia, mas justamente pensar que a sociedade brasileira ela tem espaço para todos, né? E, portanto, o respeito ao diferente, o respeito ao outro, precisa ser levado em consideração. Daí a relação, se a gente pode já avançar, da relação de Nossa Senhora com a princesa Isabel. Se Nossa Senhora liberta o escravo, vamos pensar naquele primeiro milagre em que um escravo fugitivo, ao passar em frente à capela, se ajoelha e reza e cai ali as suas correntes, então ela dá a liberdade a esse escravo. Da mesma forma, Isabel que outorga também a liberdade a todos os escravizados no Brasil por meio dessa lei. Nós sabemos que a família real era devota de Nossa Senhora. Conta-se que Dom Pedro, quando sai do Rio de Janeiro em direção a Santos, ele passa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, isso lá no início de 1800,
e pede a proteção de Nossa Senhora Aparecida para aquilo que iria acontecer no Brasil na sequência. E depois tem a sequência em 1822, a proclamação da independência. Então, atribui-se, portanto, esse fato a uma intervenção divina por meio de Nossa Senhora Aparecida. E a princesa Isabel, ela também, como devota de Nossa Senhora, ela teve seu encontro, e Deus, do seu encontro, ela teve a sua graça de receber seus filhos. É a devoção, é a fé, meu Senhor. Depois de várias tentativas de ter filhos mal sucedidas, né, ela vai até a Aparecida e faz uma promessa, e depois ela tem lá os 3 filhos, né? E ela mesma acaba doando aí ela como grande devota, acaba doando a Aparecida um manto e uma coroa. No processo de colonização, essa devoção adquire uma força e um poder muito grande. Acaba sendo uma das invocações de Nossa Senhora mais reproduzidas em território brasileiro. Eu acredito que muito por conta da colonização portuguesa aqui. Então, eu imagino que essa é a razão de que esta imagem de Nossa Senhora da Conceição tenha tido essa força grande também. Então, era natural que também no Brasil as devoções portuguesas chegassem. E chegaram. Porém, a coisa interessante é que os brasileiros souberam reinterpretar essas devoções. Quer dizer, o Brasil teve as mesmas devoções de Portugal? Teve. Mas, graças à contribuição de índios, de negros e dos mestiços que foram se tornando maioria, o que acontece? O brasileiro tinha os olhos da fé, mas eram olhos brasileiros. A imagem da Aparecida, depois devido, enfim, às suas características, nomeadamente o ser negra, embora isso se deva, enfim, a feitos mais da natureza, mas tem a ver com um contexto muito próprio também de uma população do Brasil, mas por outro lado herda uma devoção que vem, enfim, do país colonizador e, portanto, do país conquistador, por assim dizer, que era Portugal. Há uma conjugação da tradição portuguesa da Conceição com uma tradição mais já popular brasileira, nomeadamente com os povos, quer indígenas, quer africanos, que tinham ocupado o Brasil. O povo brasileiro começa a ser catequizado para uma devoção à Nossa Senhora. É por isso que nós, brasileiros, temos um grande amor, um grande carinho, uma grande devoção para com Nossa Senhora, porque essas terras foram colonizadas já sob o manto da Virgem Maria. Porque nesse percurso de mais de 150 anos, a devoção não parou de crescer. Nós tivemos várias devoções no Brasil. Nós tivemos também a aparição de de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, mas nada que se comparasse com a Aparecida. Digamos, a Aparecida ela tinha aqueles elementos que davam mais identidade à nossa igreja. Então, eu acho muito justo que o Papa Pio XI tenha levado a Aparecida padroeira do Brasil. A devoção à Nossa Senhora começa a tomar uma grande proporção, como disse, quando a fama de Nossa Senhora, fama no bom sentido, começa a se espalhar. Quando a imagem é levada para a casa de um dos pescadores, ali começa a acontecer alguns milagres. É curioso, a gente fala muito dos 3 pescadores que encontraram a imagem e a gente desconhece praticamente um dado que quem, na verdade, começou a fazer com que a devoção se estruturasse minimamente, ainda muito dependente da ação do leigo, foram as mulheres dos pescadores. A partir do momento em que Nossa Senhora Aparecida começa a ser invocada de uma forma muito bonita, que começa a vir tantos peregrinos para rezar diante da imagem, aí vai se percebendo que os espaços vão se tornando pequenos para acolher tanta gente e a partir da história vão se construindo várias capelas, igrejas, até chegar ao grande santuário, que é o Santuário Nacional, que é o maior santuário mariano do mundo. O caso da Aparecida depois tem sobretudo toda a sua dimensão popular. Aí encarnou as grandes transformações do Brasil, nomeadamente com o problema da escravatura e tudo isso, encarnou isso. Eu acho que foi isso que deu força
específica, especial à Aparecida e que se tornou no símbolo nacional, que é a Aparecida propriamente. Durante todo esse período, portanto, da metade do século XVIII até o final do século XIX, início do século XX, então se constrói a devoção a Nossa Senhora. E se constrói uma devoção nacional. Em 1904 nós temos a coroação de Nossa Senhora como rainha do Brasil. Já era considerada, do ponto de vista popular, a padroeira nacional, mas oficialmente ainda não era considerada. Do ponto de vista do cânone, digamos, das regras católicas, ainda não era a padroeira. Ela se torna padroeira depois de um pedido dos bispos brasileiros à Santa Sé, e aí, portanto, Pio XI autoriza em 1930 a invocação de Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, enquanto padroeira do Brasil. Eu acho que o Brasil ser consagrado a Maria também tem a ver com o dado de fato. A igreja reconheceu aquilo que o povo já reconhecia. Os pescadores retiraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição ali do Rio Paraíba, não jogaram fora, que a imagem estava quebrada, né? Eles guardaram com eles, com certeza enrolaram ele em alguns panos ali no barco, guardaram com eles e levaram para casa. A primeira morada então foi a casa dos pescadores, depois que houve necessidade de levar para uma capelinha, lá no Porto Itaguaçu. Esta capelinha, é claro, com o tempo, muito frágil, né? Ela foi desfeita e existe uma igreja lá no lugar, né? Então ali começou a devoção. E isso foi se espalhando e houve necessidade de construir uma igreja maior, né? Que é a Basílica Velha que nós conhecemos hoje. É claro, ela não era daquele formato, né? Com o passar do tempo ela foi reformada, foi refeita, até que chegou àquela que nós conhecemos, a Basílica Velha, ali no chamado Morro dos Coqueiros. Com o passar do tempo, sentiu-se a necessidade de um espaço maior, que acolhesse melhor os romeiros. Em 1955, aí inicia a construção desta grande basílica que hoje nós conhecemos, que é a Basílica Nova. Quando a nova basílica foi de enfim ser inaugurada, ela deu aquele espaço necessário que os fiéis tanto careciam. A construção da Basílica Nova não impede ou não desvia também a atenção e a devoção dos romeiros. Quase todos os romeiros que vêm à Aparecida vão às duas basílicas. E essa passarela construída ligando uma e outra, ela tem uma importância fundamental na devoção do romeiro. E por esta basílica passaram também pessoas ilustres, né, como o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, em 1980, foi no dia 4 de julho, quando a Basílica foi dedicada como Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida. Eu destaco dois, Santa Paulina e São João Paulo II, que estiveram no santuário rezando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Papa Bento XVI, né, que esteve aqui, se eu não me engano, em 2007, na abertura da 5ª Conferência do CELAM, o Episcopado Latino-Americano e Caribenho, e o bondoso Papa Francisco, né, que esteve aqui também quando da Jornada Mundial da Juventude. Então, pessoas ilustres que passaram e continuam passando aqui pela Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Em 1978, a imagem de Nossa Senhora foi quebrada. Deu um vento muito forte aqui, mas muito forte. Dizem as pessoas que o vento vinha de lá aqui em direção à igreja. Mas chegamos para a última missa. Eu não estava presente na missa, mas ela aconteceu às 20 horas. As luzes acesas, uma missa normal, ainda mais à noite. Exatamente às 20h10, as lâmpadas todas da igreja se apagaram.
Neste momento, tinha na frente do nicho de Nossa Senhora um jovem de 19 anos. Esse rapaz quebra o nicho da imagem, se aposta dela, né? E o povo se assusta com aquilo, né? O guarda que ali estava vai tomar a imagem dele e ele lança a imagem no chão e ela parte em mais de 100 pedaços. Nós sabemos, até pelas fotos, que a única coisa que não quebrou foi a mãozinha de Nossa Senhora, as mãos em oração. Mas graças a Deus, pelas mãos abençoadas também de Maria Helena Chartuni, ela foi restaurada e está conosco. Novamente está aqui na sua casa, né? Nós estamos, este ano de 2017, celebrando 300 anos. Não é pouco tempo, né? Se a gente vê o nosso país, tem 500 anos, não é? 300 anos de devoção, são muitos, muitos anos. E de lá para cá, a devoção a Nossa Senhora só vem aumentando. Quem vem a Aparecida percebe isso. O número de devotos que vem aqui cada ano, me parece, se eu não me engano, está superando a casa dos 10 milhões anuais. Hoje, no ano de 2017, o único santuário católico que consegue ter mais visitantes, e não muitos mais, é só Guadalupe, no México. E a gente vê que a Aparecida, que como grande basílica surgiu bem depois, ela superou a todos. Então, quer dizer, a matemática não é uma opinião, e a matemática diz que a participação aqui cresce cada ano. No Santuário Nacional a gente percebe isso em números. No último ano nós recebemos no Santuário Nacional 12 milhões de peregrinos. Lembrando que há 10 anos atrás nós recebemos no Santuário 7 milhões de peregrinos. Então é um número muito grande e isso mostra que a devoção à Nossa Senhora cresce a cada dia, sem dúvidas. Há uma permanente necessidade, sobretudo popular, da relação a uma dimensão transcendente, ainda que seja para mera proteção individual, que faz com que mesmo em épocas de secularização, em que à partida essa dimensão desapareceria, ela esteja permanentemente presente e, em alguns casos, até se possa verificar algum aumento. O que é verdade é que não desapareceu e é muito significativa para a população. Com todas as misturas que possa ter, não deixa de ser significativo. É um dado que está aí e que temos que admitir que é significativo. Não há uma diminuição do prestígio de Nossa Senhora na sociedade brasileira. Ela goza ainda de uma importância muito grande dentro da sociedade brasileira, seja do ponto de vista religioso, enquanto uma figura religiosa católica, seja do ponto de vista social, e pensando, por exemplo, a utilização do ícone de Nossa Senhora, inclusive pelo movimento negro. Depois de Deus e de Jesus, ninguém foi maior que Maria. Por isso, nós cristãos católicos temos uma grande devoção para com Nossa Senhora. Para mim é importante esse pedido à Nossa Senhora Aparecida, porque através da minha fé, eu estou agradecendo ela e estou pedindo, renovando meus pedidos, né, das coisas que eu já consegui e das coisas que eu almejo conseguir, né? Eu fiz a promessa para o meu pai porque ele perdeu a saúde por conta da diabetes. Aí eu pedi para Nossa Senhora que se ela devolvesse a saúde e ele pudesse voltar a trabalhar no campo, que nem ele sempre gostava de fazer, que eu trazia uma camisa que ele usasse mais na roça. E graças a Deus hoje nós dois trabalhamos juntos, nós apanha café, nós trabalhamos na roça junto. Eu vejo que a Aparecida traz uma mensagem integradora. Olha, a Aparecida é aquele lugar onde brasileiros de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todos os ambientes, quer dizer, você, aqui gaúchos, mineiros, nordestinos se encontram e se reconhecem.
continua uma persistência de grandes lições que o povo simples dá a esses arrogantes. Eu acho que a imagem aqui de um dos milagres da Aparecida, do cavaleiro arrogante, que achava que não era para ele aquele assunto, continua a ser uma imagem viva, porque continuamos, enfim, a conhecer os arrogantes desta terra, que talvez devessem aprender muito mais com o povo simples, tem muito mais a ensinar do que às vezes a doutrina dos arrogantes. Uma imagem quebrada, tirada das águas do rio, mostra para nós que nós temos que a cada dia restaurar, procurar restaurar a nossa fé. O povo brasileiro, que é um povo esfacelado muitas vezes pela dor e pelo descaso daqueles que governam o nosso país, muitas vezes cansado, ele não se cansa de procurar se restaurar através da fé e, claro, através da devoção à Nossa Senhora. Nossa esperança é que a imagem de Aparecida possa se tornar um polo agregador, minimamente agregador, do nosso sentimento enquanto brasileiros. Pequenina restaurada, a sua imagem nos ensinou a ser um povo que não sabe esmorecer. Maria nos ensina a tolerar, Maria nos ensina a respeitar, Maria nos ensina a amar o diferente e acolher o diferente, seja qual for a diferença. Acho que os 300 anos é a mensagem da fé. Quem imaginaria que uma imagem colhida em uma água, indo para uma choupana simples, conseguiria abranger todos esses nossos devotos? Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte e graças a Nossa Senhora não lastimo mais a sorte. Falou com fé, não lastimou mais a sorte. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte e beijei o pé da Santa da Aparecida do Norte. Falou com fé na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte. Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte, tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Falou com fé da Aparecida do Norte, não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte. Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, eu também sou brasileiro, sou um caboclo de suporte. Falou com fé, sou caboclo de suporte, padroeira do Brasil, Aparecida do Norte. Todo meado do ano, enquanto não chega a morte, vou fazer minha visita na Aparecida do Norte. Falou com fé na Aparecida do Norte, todo